Lázaro, venha para fora. Hoje nós vamos falar sobre uma mensagem que fala sobre aquilo ao qual você foi chamado, a mensagem que você carrega. Somos mensageiros, mensageiras de uma mensagem. Nós somos formados com um propósito inicial e Deus espera que cada um de nós esteja usando, esteja trazendo a fora, esteja trazendo à tona aquilo ao qual nós somos chamados para fazer. Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindas aqui no canal. Eu chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever, ativa o sininho para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Me segue também lá nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e também no meu segundo canal Bíblia Falada com Mari Garcia, onde você vai ouvir as escrituras através da minha voz, ok? Hoje nós vamos falar sobre este tema que fala sobre aquilo que você carrega, aquilo que Deus te chamou para fazer. Eu, durante muitos anos, tive confusões a respeito do meu propósito, a respeito dos meus dons, aquilo ao qual realmente o Senhor havia me chamado para fazer. E ao longo dos anos, muitas frustrações, muitos desencontros, quanto ao que eu gostaria que acontecesse e não aconteceu, quanto ao que eu gostaria de ser ou não ser e não deu certo, aconteceram inúmeras vezes. E aos poucos eu fui percebendo algumas dicas, alguns trajetos que talvez eu precisava ter mudado, eu precisava ter feito diferente. E então eu separei aqui alguns tópicos, alguns passos práticos mesmo, para que você esteja vindo para fora com aquilo ao qual você foi chamado, o seu propósito, a sua essência, para que ela venha para fora, para que você não guarde mais aí só para você, ok? O Espírito Santo espera que nós sejamos dependentes dele em todas as ocasiões. Então, você precisa, mesmo nas circunstâncias difíceis, onde você passa necessidades, onde você está aí e as coisas não estão dando certo, quando você chora, quando não acontece como você queria, você fica frustrada mesmo, você fica ali paralisada. Nessa hora você precisa entregar para o Espírito Santo de Deus, colocar os pés dele, colocar o joelho no chão, chorar mesmo, gastar um tempo com ele. Deus está mudando padrões. Nós estamos vivendo um tempo onde os padrões do mundo estão cada dia pior. O mundo jaz no maligno. E o mundo caminha para um sistema totalmente deteriorado, totalmente maléfico. E nós, como cidadãs dos céus, como cidadãos dos céus, precisamos nos empenhar para sermos diferença, sermos outro padrão. Você não segue o mesmo padrão do mundo. E o Senhor está começando a levantar homens e mulheres que estão decididos a irem contra este padrão, a remarem contra a maré. Você não é uma cópia. Deus te deu algo muito único. Você precisa ser autêntico, autêntico. Aquilo que Deus plantou, aquilo que Deus colocou aí no teu coração é único, ninguém mais tem. Então, não importa se o que você tem é pouco aos seus olhos, ou é muito. Importa que você utilize isso. Ele quer te usar de alguma forma, Deus quer nos usar, na verdade, Deus opera através de nós. Então, quando nós somos usados por Deus, é como se Deus estivesse manifestando. É por isso que nós precisamos diminuir para que Ele cresça, para que Ele possa nos usar. E o nosso Deus é Deus de viradas. Ele adora pegar pessoas improváveis, pessoas que não poderiam chegar a lugar nenhum, mas aquelas que se debruçam, aquelas que são obedientes, imediatas, aquelas que se colocam à disposição. O Senhor vai lá e muda a trajetória, o Senhor vai lá e renova, o Senhor vai lá e pega José, que foi preso, que foi jogado pelos irmãos, transforma ele em governador. O Senhor é muito típico esse trabalhar de Deus com relação a essas pessoas, com relação às pessoas. E se você é essa pessoa que quer viver essa virada na vida, que quer que o Senhor te leve para o lugar que você foi chamado, você precisa hoje mentalizar isso e entregar esse seu desejo para Deus. Entregar a sua vida de verdade e falar, Senhor, traga para fora aquilo que o Senhor me chamou para fazer. E aí eu vou te pedir para falar aí na sua casa o seu nome. Você vai falar o seu nome assim, Mariana, venha para fora. Você vai falar o seu nome aí. Venha para fora. O Senhor está ansiando e desejando que você venha para fora. Que você já não guarde mais. João 3:20, pois quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz para que as suas obras não sejam manifestas. Quem, porém, pratica a verdade vem para a luz para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Então, as suas obras precisam vir para a luz, para que seja manifesto as obras de Deus. E muitas estão ainda vivendo tempos em desertos, tempos em paralisações.
Nunca se esqueça que o deserto não é algo ruim, o deserto é lugar de conexão, o deserto é lugar onde você se conecta com Deus e com você mesmo, com a sua essência. É lugar de cura, é lugar de você trabalhar aquilo ao qual você está querendo chegar, o lugar que você está querendo chegar. É lugar de aperfeiçoar os seus dons e talentos, de estudar, de se encher. Então, você só deve trazer para fora quando estiver na ocasião certa, no tempo certo. E aí você vai frutificar. Você precisa pedir para Deus essa sabedoria. Então, vocês carregam essa presença. Vocês são mensageiros de Deus. Não se esqueça disso. O mensageiro de Deus, ele tem raízes profundas. O mensageiro de Deus, a mensageira de Deus, ela tem alicerces bem firmados. A obra, ela precisa crescer para cima, mas ela primeiro precisa do fundamento. Nós passamos por essas construções. Aqui perto está construindo um Guanabara. Foi muito rápido levantar, mas demorou muito a fundação. Às vezes a fundação demora até mais tempo do que aquilo que nós estamos vendo. E nós achamos que tudo o que acontece para nós em nossas vidas é visível, enquanto que não é. O Senhor, ele está trabalhando ali dentro, nas raízes, na fundação, para quando você começar a crescer e frutificar, você não ser uma pessoa, uma mulher que é levada de um lado para o outro. Qualquer tempestade, qualquer ventania, qualquer palavra contrária, qualquer cara virada, qualquer situação que dói, que machuca, te paralisa. Não. Esse é sinal de que você está com a raiz fraca, você está com o fundamento fraco. Deus está nos chamando para um novo tempo. Deus quer te levar a lugares altos, Deus quer te levar a novos padrões. Você é cidadão do céu, então você vem impregnando o padrão do céu aonde você vai, como mensageira. Não apenas a mensagem que sai da sua boca, mas no seu dia a dia. A mensagem que sai da boca, ela precisa nos transformar primeiro. Em primeiro lugar, como vir para fora, como que a gente vem para fora, pastora Mariana, Mari, como que a gente sai para fora? Em primeiro lugar, eu separei aqui para vocês, aquilo que você carrega não é só para você. Para de ser egoísta, para de ser egocêntrica, para de olhar para o seu umbigo e achar que aquilo que você tem, eu vou guardar para mim, porque é tão bom, né, guardar para mim. Você acaba tendo um orgulho aí dos seus dons, dos seus talentos, do seu chamado, e você vai guardando para você aquilo, por menor que seja. Não é para você apenas, não é. Claro que quando você é usada, quando você é usado, quando você leva para frente aquilo ao qual você tem, naturalmente você é beneficiado, porque te dá alegria, você sente uma realização interna, você entende que você está cumprindo a vontade de Deus na sua vida. Mas não é a motivação inicial. 1 Pedro 4,10, cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus nas suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas essas coisas seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Então aqui, cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros. É aos outros que nós servimos. Em segundo lugar, não esconda aquilo que Deus te deu. Não esconda. Mateus 25 diz, por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu, servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei, junto onde não semeei? Então, você deveria ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, recebesse de volta com juros. Versículo 28, tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Esta parábola, o Senhor, ele sai para uma viagem, e aqui Jesus está contando algo semelhante ao reino dos céus, o reino dos céus será semelhante a... E aí ele começa contando essa parábola, ele dá 3 exemplos, uma pessoa que recebe 5 talentos, uma que recebe 2 e uma que recebe 1. A de 5 dobra os talentos, a de 2 dobra os talentos, a de 1 esconde. Quando o Senhor volta, ele começa a perguntar, e aí? Né? E esse Senhor nada mais é, simbolicamente falando, que o nosso Jesus Cristo falando conosco. E aí, o que você fez com o que eu te dei? O que você fez com aquilo que eu plantei dentro de você para que você multiplicasse, frutificasse? Então, quando esse servo mau diz, eu escondi porque eu tinha medo, ele mostra aqui as características daqueles que escondem o que tem. Tem medo, deixa o inimigo plantar sementes, deixa aí a sua mente ficar olhando muito para o que os outros pensam de você, enquanto que, na verdade, o que importa é o que Deus pensa de nós, o que o Senhor tem para nós. É um trabalho frequente, diário, mas se você, todos os dias, se fortalecer em Cristo, você vai entender que você não pode esconder isso daí que Deus te deu. Aquele que escondeu, ele desagradou o Senhor. E o resultado disso foi a morte eterna. Aquele vai para o
pro Lago de Fogo, né? Haverá choro e ranger de dentes. Ontem mesmo nós falamos sobre o Lago de Fogo. Choro e ranger de dentes nada mais é do que o Lago de Fogo. Ou seja, essa pessoa é considerada até um ímpio. Por quê? Porque à medida que ela esconde, é como se ela não frutificasse em nada. É como se ela fosse minando, ela vai minando cada vez mais. E então, ao invés dela fluir, ao invés dela levar para fora, ela traz isso mais para dentro. Em terceiro lugar, entenda a sua estação. A Bíblia é repleta de situações, principalmente no Antigo Testamento, que fala sobre semeadura e colheita, fala sobre o plantio e o dia da colheita. As festas, quando olhamos para as festas judaicas que aconteciam no Antigo Testamento, elas têm sempre uma analogia, um paralelo com as estações. Primavera eu preparo, no verão eu disparo, no outono eu paro, no inverno eu reparo. Então aqui mostra as estações do ano, né, o quanto elas mexem com a natureza, o quanto elas mexem com as plantações, e o quanto cada tempo tem a sua função. E na nossa vida não é diferente. Quando nós lemos lá Levítico 26:3, se vocês seguirem os meus estatutos, obedecerem aos meus mandamentos e puserem em prática, eu darei a vocês chuva na estação certa, a terra dará a sua colheita e as árvores do campo darão o seu fruto. Talvez você esteja com crianças pequenas ainda em casa, bebês, crianças na primeira infância, e você, mulher, aí gostaria de fluir nos seus dons, nos seus talentos, mas deixa eu te dizer uma coisa, a sua estação agora é fluir na sua casa 100%, você precisa estar o tempo todo olhando para essas crianças, porque a figura materna na primeira infância, principalmente, ela é extremamente importante. Depois, facilmente, você consegue devagarinho ir fazendo algumas coisas, né, levando a criança, se você tiver ajuda, mas essa primeira infância precisa muito de você. Então, essa estação, ela é impossível de você correr dela, né? Se você correr dessa estação, você vai estar saindo da vontade de Deus para a sua vida. As mulheres solteiras têm um propósito de apenas servir ao Senhor, mas quando você casa, o marido, ele se coloca ali como seu cabeça, então você tem que estar à disposição para este marido, e você precisa estar em obediência e submissão a este marido. E às vezes os maridos não são a favor daquilo que as mulheres decidiram por conta própria, e aí existe uma grande bagunça com a submissão. Existe uma maneira certa do marido falar com a esposa, tratar a esposa, é com amor, porque este marido, ele é o provedor, ele é o cabeça, ele é aquele que guarda a sua esposa, né? Então, aqui nós temos as estações, às vezes você já está numa estação que é tempo de frutificar, você já estudou, você já colheu, você já criou filho, e você chegou num tempo que você se sente apta para isso. Então, pergunte a Deus, eu estou na estação certa? Porque às vezes a gente acha que está na estação certa e Deus não acha, né? Quem tem que achar que a gente está na estação certa é o nosso Deus. Em quarto lugar, acerte a sua motivação com a motivação de Deus para você. Talvez você não tenha saído do lugar, talvez você está paralisado, fechado aí, tá igual Lázaro ali, paralisado, por quê? A sua motivação não tem nada a ver com a motivação de Deus para você. Enquanto você deseja algo que a carne quer, são apenas as suas vontades. Existe vaidade aí no meio, existe aí tradição, você está seguindo aquilo que alguém já fazia. Você não está indo pela motivação que o Senhor tem falado para sua vida. Enquanto a carne falar mais alto que o Espírito, nada acontece. 1 Coríntios 9:24 diz, vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra o ar. Presta atenção agora no versículo 27. Mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros eu mesmo não venha a ser reprovado. Traduzindo, faça o que eu faço e não o que eu falo. Isso serve para você como referência dos teus filhos, do teu marido, no seu trabalho, na sua casa, com os teus pais. Não tem a ver com o que você fala. É tão bonito falar bem, e glória a Deus por isso. Se você fala bem, glorifico a Deus pela sua vida. Mas além de falar bem, que você viva melhor ainda. Você viva aquilo que você prega, que a mensagem passe primeiro por você. Você seja um mensageiro fiel à mensagem, vocês dois alinhados, a mensagem e o mensageiro. Realmente levem o Espírito Santo onde vocês vão. Em quinto lugar, quanto maior o seu chamado, maior a renúncia. Cada um tem uma capacidade atual, ser fiel no pouco e te darei muito, né? Então, inicialmente, às vezes você tem uma capacidade pequena, você vai cuidar de uma pessoa só, você vai pregar para uma pessoa só, você vai cantar para uma pessoa só, você vai ajudar uma pessoa só. Eu não sei qual é o seu dom, mas você vai começar com uma pessoa. E glória a Deus por isso. Mas é treinamento, é tempo de preparo. Use isso para que futuramente você possa ser utilizado.
Só que quanto maior vai crescendo o seu chamado, maior vai ser a sua renúncia com as suas vontades. Então você não vai mais poder estar em mesas que você estava. Você não faz mais parte de grupinhos que você fazia. Talvez você é uma pessoa super popular e que bom que você é. Você pode usar isso para a obra de Deus. Mas às vezes muitos amigos te levam à ruína. Então que os muitos amigos se transformem em poucos amigos que sejam amigos de Deus também. Então ore e fala, Senhor, me envia amigas que sejam amigas tuas. Essa tem sido a minha oração. Lembra de Sansão? Ele foi um nazireu, é aquele que é separado para fazer uma obra. Na verdade, a sua mãe não era fértil, né? E ela, quando recebe a mensagem do anjo de que ela ia engravidar de Sansão, ela já recebe a ordem para se separar. Ela não pode mais beber álcool. Ela tem que estar separada porque o anjo fala para ela: você vai engravidar do libertador de Israel. E quando Sansão nasce, ele precisa sempre, ele tem uma vida muito regrada, de muita renúncia. Muito grande o chamado, o libertador de Israel, muito grande a renúncia. Assim foi com o profeta Daniel, quando ele vai para o palácio e ele não pode comer daquela mesa em que todos os homens ali estavam comendo. Pelo contrário, ele e os seus 3 amigos decidem se alimentar de vegetais, de legumes, e ali ele não ceia daquela comida da idolatria. Ele não faz parte do mundo. Olha que interessante, né? Ele continua fazendo a mesma coisa que o mundo, ele está ali, naquele palácio, naquela mesa, mas ele não come do que o mundo come. Às vezes você pode até ser plantado em um lugar, mas não necessariamente você precisa comer e trazer para dentro o que todos estão trazendo. Então, Lucas 14:33 diz, da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui não pode ser meu discípulo. O próprio Jesus falando, né? Renunciar para ser discípulo de Jesus. Lucas 12:47, aquele servo que conhece a vontade do seu Senhor e não prepara o que deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Aquele, porém, que não conhece e faz coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido. Quem muito é dado, muito será cobrado. Em quinto lugar, Deus trata as suas feridas dentro do seu chamado. É no caminho que Deus vai tratar você. É na trajetória. Por isso continua, seja fiel no pouco, vai continuando, vai devagarinho. É na sua casa, é na sua família, é naquilo que ninguém está vendo, né? E aqui eu trago a menção, a história de Lázaro. Lázaro estava morto há 4 dias. Então Jesus, quando vai visitar o sepulcro, ele diz, Lázaro, vem para fora. João 11, a partir do versículo 44, a partir do versículo 43. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. Aquele que havia morrido saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto em pano. Jesus lhe disse, tirem as faixas dele e deixem-no ir. Lázaro estava morto para o mundo, mas para Jesus, ele ainda tinha mais vida para viver, mais vida para trazer para fora. Talvez você esteja aí morto. Eu vou declarar para você, vem para fora. Vem hoje para fora. Coloque para fora o seu chamado. Coloque para fora o motivo correto. Coloque para fora tudo aquilo ao qual o Senhor te chamou para fazer e colocou dentro aí do seu coração, depositou no teu coração. Eu tenho certeza que você vai ser muito usado, muito usada, mulher de Deus. Deus abençoe você e até o próximo vídeo.